Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar ligações covalentes diferentonas, né? Elas são chamadas muitas vezes de ligações dativas ou coordenadas e também se tratam de ligações de compartilhamento de elétrons, como todas as outras ligações covalentes. Mas elas têm algumas especificidades que a gente vai estudar agora. Bom, de qualquer forma, é importante a gente relembrar que a maior parte dos elementos químicos são metálicos, né, como esses marcados aqui em roxo. O hidrogênio e os elementos em verde são ametais. Esses em amarelo são semimetais e os azuis são os gases nobres. Bom, essa é uma classificação geral dos elementos químicos a partir de algumas das suas características. E ela é importante para que a gente saiba reconhecer qual é o padrão de ligação química que esses elementos costumam fazer. Por exemplo, os gases nobres não costumam fazer ligação química com ninguém. Já os metais, é fácil de encontrar compostos iônicos, ligação iônica entre eles. Os não metais, tanto o hidrogênio quanto esses daqui da direita, fazem ligações covalentes, ligações iônicas também. Então, é importante a gente saber essa classificação geral para a gente direcionar a nossa compreensão sobre ligações químicas. Pois bem, então nós vimos também que existem três tipos principais de ligações, que é a ligação iônica covalente e a metálica. A iônica se trata da atração elétrica de íons, que formam os compostos iônicos. A covalente se trata de compartilhamento de elétrons, formando compostos moleculares ou moléculas. E a ligação metálica, constituída desse modelo de mar de elétrons e formando compostos metálicos ou metais. Bom, então nós já estudamos também que a ligação iônica ela ocorre na ligação de um elemento químico metálico com um ametal. A ligação covalente tipicamente ocorre de um ametal com um ametal. E a ligação metálica metal com metal. Bom, então, de acordo com a posição, a classificação dele na tabela periódica, existe uma tendência de formar ligação covalente quando um ametal encontra um ametal, por exemplo, hidrogênio com hidrogênio. Bom, a gente já falou bastante também, né, sobre a teoria do octeto, mas basicamente essa teoria de que os gases nobres, como o neônio que está aqui na tela, termina na sua camada de valência com 8 elétrons, e isso confere a esses gases nobres uma estabilidade química. Então, os outros átomos vão tentar se ligar entre si para obter uma estabilidade química dos gases nobres. Portanto, 8 elétrons na camada de valência, ou 2, como o hidrogênio e o lítio fazem, por serem elementos químicos que têm números atômicos próximos do hélio, que é um gás nobre. Bom, aqui a gente vê a distribuição eletrônica dos gases nobres, o hélio tendo 2 elétrons de valência e os demais, neônio, argônio, criptônio, tendo 8 elétrons de valência, né? Então, os átomos tendem a se ligar de forma a obter 8 elétrons ou 2, os próximos do hélio. Bom, então, existe uma tendência dos metais, por terem poucos elétrons de valência, por exemplo, o sódio tem 1 elétron de valência, existe uma tendência dele perder esses elétrons para ficar com a sua última camada completa de 8 elétrons. E os ametais têm uma tendência a ganhar elétrons, formando ânions. Ou, no caso da ligação covalente, eles ganham elétrons compartilhando elétrons. Eles não fazem ânion. Bom, na ligação covalente, nós temos essa característica de que os átomos eles compartilham os seus elétrons de valência. Aqui a gente vê a molécula de água, onde o oxigênio se liga ao átomo de hidrogênio através da sua camada mais externa. E aqui a gente vê o átomo de cloro também compartilhando seus elétrons mais externos. Mas, professor, por que é compartilhado os elétrons mais externos? É fácil de entender. Olha só este exemplo aqui do cloro. Ele tem 17 elétrons distribuídos em 3 camadas. Então, quando ele se aproximar, né, ele está no grupo 17, tem 7 elétrons de valência, precisa de 1 elétron para completar o octeto. Portanto, ele compartilha 1 elétron para ficar completo. Bom,
Por que que é a última camada que se liga? Porque quando a gente aproxima dois átomos de cloro que tem 3 camadas eletrônicas, é claro que a aproximação vai ser sempre pela camada mais externa. Então, nesse caso, eles estão compartilhando entre si esse um elétron aqui da camada mais externa. Então, a cada um elétron compartilhado na ligação covalente é como se o átomo de cloro tivesse ganhado um elétron a mais, né? Porque ele compartilha o seu elétron com o amiguinho compartilha o elétron dele com um cico. E aí os dois átomos de cloro acabam ficando como se eles tivessem um elétron a mais. Portanto, cada átomo de cloro tem 7 elétrons de valência, eles compartilham um e vão ficar como se fosse um elétron a mais, e aí fecham com 8 elétrons de valência, portanto, atingindo a estabilidade do octeto. A gente já viu isso, mas estamos revisando para poder entender melhor do que se trata essas ligações covalentes, coordenadas ou dativas. Bom, então o compartilhamento de elétrons se dá sempre pelos elétrons de valência na quantidade para obter o octeto. Então, se o cloro tem 7 elétrons de valência, ele faz uma ligação covalente para obter 8 elétrons no total. Essas duas representações elas são equivalentes. Bom, e aí, olha só que interessante. Aqui no grupo 14, nós temos os elementos como por exemplo, o carbono, tem 4 elétrons de valência. Para completar 8 elétrons de valência, eles precisam de 4 ligações químicas. O nitrogênio, que está no grupo 15, ou o fósforo, tem 5 elétrons de valência e precisa de 3 ligações para ficar com 8. O oxigênio, que está no grupo 16, o enxofre também, tem 6 elétrons de valência e precisa de 2 ligações para ficar com 8. E o cloro, flúor, bromo, que estão no grupo 17, tem 7 elétrons de valência e precisa de uma ligação para ficar com 8. Já o hidrogênio, ele tem somente 1 elétron de valência e ele faz somente uma ligação, não para ficar com 8, mas para ficar com 2 elétrons de valência, porque aí ele fica similar ao gás hélio, que tem 2 elétrons de valência. E olha só que interessante, essa coluna aqui, ligações covalentes dativas, representa a quantidade de ligações covalentes especiais, que a gente vai chamar aqui de dativas, que esses átomos podem fazer. Bom, e agora nós vamos aprender o que são essas ligações covalentes dativas. Tá? Então não se preocupe que nós vamos chegar lá. Mas, de qualquer forma, os elementos do grupo 14, como o carbono, não têm a capacidade de fazer ligação covalente dativa a priori. O nitrogênio do grupo 15 tem capacidade de fazer uma ligação covalente dativa. O oxigênio, 2. E do grupo 17 fazer 3 ligações ativas. A gente vai entender por quê daqui a pouquinho. Bom, então, nós vimos também, né, que nós podemos representar os compostos moleculares de 3 formas básicas. Então, uma delas é a fórmula eletrônica, onde a gente mostra os elétrons de valências e aqueles que são compartilhados por uma elipse, ou então um círculo, né, que circula os elétrons que estão sendo compartilhados. Aí, na fórmula estrutural, a gente substitui o par de elétrons por um traço para mostrar a estrutura da molécula. E na fórmula molecular, a gente sintetiza a quantidade de átomos que fazem parte daquela molécula nessa representação simples, cloro 2. Onde esse 2 é a quantidade de cloro na molécula, no caso 2 cloros. Bom, para o caso do hidrogênio, como o hidrogênio tem um elétron de valência, ele precisa só de um compartilhamento para ficar com 8 na última camada. 8 não, com 2 na última camada, né? Parecer com um gás hélio. Então, essa representação é equivalente a esta. Ela é a fórmula eletrônica, essa é a estrutural e essa é a fórmula molecular. Esse é o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Portanto, aqui nesse desenho, inclusive, tem um erro, né? Desconsidere, por favor, esses 2 elétrons a mais, tanto aqui quanto aqui. Isso é um erro. Não era para estar aqui, eu não sei o que aconteceu, mas eles apareceram. Existe um erro aqui nessa representação. Então, porque o oxigênio só tem 6 elétrons de valência, aqui ele está desenhado com 8, né? Está errado. Então, 6 elétrons, e aí ele compartilha 2 para ficar com 8 no total. Bom, aqui está certo, ó. Então, aqui está certo, aqui está errado. Aqui está certo, aqui está errado. Aqui está certo, aqui está errado. Considero certo, desconsidero errado. Então, olha só. Eu tenho 6 elétrons de valência desse oxigênio, 6 desse, eles compartilham 2 vezes, para
então cada um obter 8 elétrons de valência. Essa é a fórmula eletrônica. O oxigênio, então, tem na fórmula estrutural 2 traços, porque é uma ligação dupla, e a molecular O2. Bom, agora sim vamos entender o que é propriamente essa tal da ligação covalente da ativa. E para entender ela, eu vou pegar um exemplo aqui de um gás muito conhecido, por sinal, que é o gás ozônio. Então, é importante para proteção, né, contra os raios ultravioleta aqui no planeta Terra. Então, nós temos uma camada, né, de gás ozônio na nossa atmosfera que impede, né, que minimiza os raios ultravioleta que vêm da atmosfera, né, que vêm do espaço sideral, inclusive do Sol, e que são muito agressivos para a saúde humana, né? Então, eles inclusive são cancerígenos. Mas, porque existe o ozônio lá nos protegendo, isso é amenizado e aí nós somos menos expostos a essas radiações cancerígenas. Olha que benção da mãe natureza que nos protege dando oxigênio. Então, vamos entender como é que fica a estrutura desse gás? Pois é. Olha, como é uma molécula onde eu tenho 3 átomos de oxigênio ligados, oxigênio é um não metal, como a gente já viu. Então, os não metais eles se ligam através de compartilhamento de elétrons. Bom, vamos ver como fica, né? Então, uma molécula de O2, ela cumpre a regra do octeto. A gente acabou de ver isso aqui, ó. Então, este oxigênio está feliz porque ele compartilhou 2 elétrons, esse também, e todo mundo cumpriu a regra do octeto, estão com 8 elétrons de valência e estão felizes. Como é que eu faço um O3, né? Então, ó, se você tiver aqui uma molécula de oxigênio, ela está completa. Como é que eu encaixo mais um oxigênio para formar um O3? Como é que faz? Será? Bom, vamos tentar uma opção. Eu vou olhar para esse oxigênio que está aqui isoladinho, tadinho, e vou fazer duas... Ele não precisa de 2 ligações, então eu vou ligar 2 ligações aqui com esse oxigênio. Pronto, liguei. Só que o que acontece? Este oxigênio aqui, da direita, está feliz, porque ele tem 2 ligações covalentes, era o que ele precisava, fechou com 8 elétrons de valência. Este oxigênio da esquerda também está feliz, ele também tem 8 elétrons de valência. Porém, todavia, entretanto, o oxigênio do meio, esse aqui, ele está fazendo 4 ligações. E, na boa, o oxigênio não comporta 4 ligações. Por quê? Porque ele vai ficar com excesso de elétrons de valência. Então, ele vai ficar com... Ele já tem 6. Se ele fizer 4 ligações, ele vai ficar com 10 elétrons no total. O oxigênio tem uma característica que ele não suporta ficar com 10 elétrons de valência. Ele não dá conta. Sabe uma coisa que você não dá conta de fazer? O oxigênio não dá conta de fazer 4 ligações. Então, este modelo que a gente está tentando desenhar não está certo. Vamos tentar um próximo. Olha só que interessante. Então, agora vamos propor um triângulo, né? Vamos juntar aqui 3 oxigênios, formando um triângulo. E agora, professor, ficou bonito, porque cada átomo de oxigênio acaba compartilhando 2 vezes, né? E fecha a conta, né? Então, tem 6 elétrons, cada um compartilha 2 vezes, todos têm agora 8 elétrons de valência. Perfeito. Então, seria perfeito se os químicos conseguissem provar esse modelo no laboratório. Mas o que foi percebido é que a molécula de oxigênio, ela não é fechada formando um ciclo, né, um triângulo. Ela é aberta. Então, eu preciso de um outro modelo de ligação para explicar a molécula do O3. Então, esse modelo do triângulo que eu estava sugerindo como uma possibilidade de resolver a molécula de O3 também não está correto. Então, a gente vai usar um novo modelo. Bom, o que os cientistas pensaram, né, a partir desses estudos foi o seguinte. Eles propuseram que o terceiro oxigênio a se ligar à molécula de oxigênio, veja, essa molécula de O2 ela está completa, né? Os 2 átomos de oxigênio estão ligados com ligação dupla e essas 2 compartilhamentos garantem a cada um 8 elétrons de valência. Bom, o que os cientistas propuseram então foi o seguinte: olha, este terceiro átomo de oxigênio pertencente ao gás ozônio, ele vai se ligar aqui a essa já molécula existente de gás oxigênio O2 através de uma ligação de compartilhamento de elétrons. Porém, este compartilhamento vem exclusivamente, este elétron vem exclusivamente deste oxigênio, que está marcado aqui em vermelho.
Ó, foi grifado aqui em vermelho estes dois elétrons que pertencem a esse oxigênio. Ele vai utilizar estes dois elétrons para compartilhar com este outro oxigênio. Este outro oxigênio não dá nada em troca que não a sua linda e bela presença no composto, mas ele não compartilha nenhum de seus elétrons. Ele simplesmente recebe os elétrons compartilhados pelo amiguinho, pelo outro oxigênio. Então, veja, esta é uma ligação do tipo covalente, porque ela se trata de compartilhamento de elétrons, porque em nenhum momento este oxigênio perdeu seus elétrons e virou um cátion, por exemplo. Ele não virou um íon com cargas, ele não perdeu seus elétrons, ele manteve seus elétrons, porém, ele disse para o amiguinho, olha, eu tenho 2 elétrons aqui comigo, se você quiser, eu compartilho eles com você. Você quer? Você não vai me tomar, você não vai levar embora para sua casa. Você vai ficar aqui comigo ligadinho, meu amiguinho. Vai ficar ligado aqui numa ligação covalente com os meus elétrons. Eu compartilho eles com você. Você quer? Toma. Então tá compartilhado. Mas de contrapartida você não vai embora daqui. Você vai ficar aqui comigo. Então veja, este é um tipo de ligação covalente, porque os elétrons estão sendo compartilhados. Mas, de certa forma, ela tem uma especificidade, porque, diferente das tradicionais, onde cada átomo compartilha um elétron com o outro, formando pares de elétrons compartilhados, aqui, o par de elétron compartilhado vem de somente um átomo. O outro não dá nada em contrapartida, a não ser a sua amizade, a sua presença, que mantém os átomos unidos, nada mais. Então, este par de elétrons que está sendo compartilhado com o terceiro oxigênio vem exclusivamente deste oxigênio que está aqui no meio. Este oxigênio aqui, que está chegando, ele não contribui em nada. Ele não oferece nenhum de seus elétrons. Em contrapartida, ele está ali presente para que a ligação aconteça. Então, esta ligação, ela é uma ligação covalente, e ela recebe um nome que é chamada de ligação dativa ou ligação coordenada. Porém, todavia, entretanto, no ensino superior, essa terminologia de ligação dativa, ela acaba sendo não utilizada. Porque, no final das contas, tanto essa ligação dupla quanto essa ligação simples se trata de uma ligação do tipo compartilhamento de elétrons, covalente. Então, os cientistas perceberam, né, que não há uma necessidade de especificar qual é o tipo de ligação covalente, se ela é dativa ou se ela é uma ligação covalente convencional, tá? Então, este termo ele é didático para a gente entender, sendo ela dativa, que o par de elétron vem de um só átomo, não do outro, mas, a rigor científico, ele não é utilizado. Então, nós vamos encontrar a expressão ligação covalente dativa nos livros didáticos de ensino médio, né, nos testes, nos exames de ensino médio, porém, todavia, entretanto, no ensino superior, essa terminologia ela acaba ficando em desuso, tá bom? Bom, então vamos lá. Em relação a essa seta, qual que é o rolê dessa seta? Na fórmula eletrônica, como está mostrado aqui, esta seta serve para indicar que este par de elétrons que está compartilhado deste oxigênio central com o oxigênio da esquerda, ele se trata de uma ligação dativa porque o par de elétrons vem exclusivamente de um átomo e não dos dois, como nesse caso, onde cada elétron do par vem de um dos átomos. Nesse caso, só vem de um deles, especificamente. Então, eu utilizo uma seta para representar que este par está sendo compartilhado com este oxigênio. Bom, esta seta ela pode ser mantida na fórmula estrutural, aonde eu substituo uma ligação, eu substituo essa representação eletrônica por um traço, né? Aqui é um traço,
eu mantive a seta para indicar que é uma ligação do tipo dativa. Porém, como a gente também acabou de dizer, no ensino superior, a ligação dativa, ela não é considerada uma ligação diferente das demais. Ela também, por quê? Porque ela se trata de uma ligação do tipo compartilhamento de elétrons. Então, o uso da seta, ele não é obrigatório e, pelo contrário, ele é mais antigo, né? No ensino superior, a gente nem utiliza de fato, tá? Então, assim, podemos usar a seta para representar ligações dativas? Sim, professor, podemos. Mas elas são muito utilizadas? Não, não são. São mais utilizadas no ensino médio, tá? De forma didática, elas ajudam a gente a entender o conceito da ligação dativa. Mas elas não são tão utilizadas assim. Então, é bom que vocês se habituem aos compostos de ligação dativa representados com seta e aqueles não representados com seta. Porque no final das contas é tudo ligação covalente. Bom, então olha só, essa estrutura com seta é equivalente a essa fórmula estrutural sem seta. E também porque, né, um evento que acontece, essa ligação dupla aqui, ó, ela, na verdade, neste composto do ozônio, ela não fica fixa entre esses dois oxigênios. Na verdade, um segundinho depois, essa ligação dupla passa para cá e entre esses dois oxigênios fica uma ligação simples. O outro segundo, isso volta, a ligação dupla vem para a esquerda. Então, essas estruturas, elas são equivalentes, fazendo com que entre esses dois átomos, aqui, esse átomo de oxigênio central, esse átomo de oxigênio central, fique não necessariamente uma ligação dupla, nem uma simples. Fica algo como uma intermediária entre uma dupla e uma simples. Bom, então, como a gente falou, né, no ensino superior, o termo ligação dativa ou coordenada, ele não é tão utilizado, né? Porque se trata do mesmo fenômeno. Ligação covalente é compartilhamento de elétrons. Então, não preciso especificar se o par de elétrons veio de um átomo específico ou se ele veio dos dois elementos que estão fazendo a ligação. Bom, então, como a gente falou, né, a importância do gás ozônio para proteção contra os raios ultravioleta, como a gente viu. E agora, existem mais compostos muito importantes de ligação dativa. Então, nós temos o dióxido de enxofre, que é um gás utilizado como antioxidante na indústria, né, como um conservante. Antioxidante não, conservante, né, na indústria de alimentos, inclusive. Então, olha só que interessante. O enxofre, ele está no grupo 16, assim como o oxigênio. Eles têm 6 elétrons de valência. Então, tendo 6 elétrons de valência, eles precisam só de 2 elétrons, só de 2 pares compartilhados para ficarem completos. Então, eles compartilham aqui em enxofre e oxigênio 2 pares, ficam os dois com 8 elétrons de valência, portanto estáveis. E aí, olha só, este próximo oxigênio, que faz parte do composto do SO2, ele acaba recebendo um par de elétrons que é compartilhado desse enxofre. Esse enxofre aproveita este par de elétrons adicional que ele possui para compartilhar com este segundo oxigênio. Então veja, na fórmula estrutural, na fórmula eletrônica, este par de elétrons vem exclusivamente do enxofre. E, como a gente falou, tem essa representação da seta para representar que ela é uma ligação do tipo dativa, porém não é necessário. E na fórmula estrutural, como aqui eu tenho uma ligação dupla e aqui uma ligação simples, eu posso representar isso com uma dupla e uma seta, ou, como é mais utilizado, uma dupla e uma simples, porque a ligação dativa não precisa ser especificada. Bom, no caso do trióxido de enxofre,
Aqui, ó, é SO3, tá? Então tá errado a fórmula molecular, SO3. Me desculpem por essa falha. SO3. Então como fica? O enxofre, ele ligando ao oxigênio, fica estável, porque o oxigênio precisa de duas ligações covalentes. E o enxofre de duas também. Já este segundo enxofre, ele recebe um par de elétrons este segundo oxigênio recebe um par de elétrons do enxofre, este segundo também recebe um par de elétrons do enxofre, e então a gente na fórmula estrutural tem esta representação com essa ligação dupla entre o enxofre e o oxigênio, e essa seta para representar a ligação dativa com esse oxigênio, e essa outra seta para representar a ligação dativa com o terceiro oxigênio. Bom, como a gente viu, a seta ela é facultativa, né? Ela não é obrigatória. Então, temos aqui um participante da nossa videoaula, um participante muito lindo, por sinal, ele se chama Nicolas, e ele vai participar dessa aula com a gente. Olha, então, essa seta, ela é facultativa, a gente já viu isso, né? Então, eu substituo na fórmula estrutural essa seta por um traço somente, tá? Então, recapitulando, trióxido de enxofre é um composto que tem o enxofre como átomo central, uma ligação dupla com um dos oxigênios, e os outros dois oxigênios vai então receber uma ligação dativa a partir desse enxofre central, tá? Os óxidos de enxofre, tanto o dióxido quanto o trióxido, aqui a fórmula está certa, eles são compostos presentes em poluição atmosférica e também liberados por vulcões, e são grandes contribuintes da poluição atmosférica, né? Então, as chuvas ácidas, por exemplo, são produzidas com os óxidos de enxofre e fazem muito mal para a saúde e para o ecossistema também. Bom, um composto muito famoso da indústria química é o ácido sulfúrico, e agora a gente vai estudar a molécula do ácido sulfúrico. Olha que beleza! Essa molécula ela tem um enxofre como átomo central. O enxofre ele está ligado a dois átomos de oxigênio que estão ligados a um átomo de hidrogênio cada um. Porém, eu preciso, né, nesse átomo central de enxofre, eu preciso ligar mais dois oxigênios. Então, isso se dá através de uma ligação dativa deste enxofre com este oxigênio e deste enxofre com o outro oxigênio, onde eu estou representando por uma seta. Na fórmula estrutural, essa seta foi substituída por um traço, tá? Então, ficou assim na fórmula estrutural. E aí eu tenho esse composto lindo, maravilhoso, H2SO4, ou ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico, ele é um ácido amplamente utilizado na indústria. Por exemplo, ele faz parte da composição das baterias chumbo-ácidas, né? Então, se você andou de carro, busão, caminhão, trator, seja lá o que for, esses automóveis, eles possuem uma bateria chumbo-ácida, né? Que tem chumbo na constituição, mergulhada num líquido ácido, e o líquido ácido é justamente o ácido sulfúrico. Então, é muito importante o ácido sulfúrico na indústria de forma geral, na indústria de síntese, na indústria de medicamentos, né? Como um reagente muito utilizado, enfim. Inclusive, o ácido sulfúrico, ele é utilizado como um parâmetro, um indicador do poder industrial de um país, né? Quanto mais ácido sulfúrico um país é capaz de produzir, maior é a sua, em geral, competência econômica, maior é a sua economia, porque mostra um parque industrial muito forte, justamente pelo ácido sulfúrico ser amplamente utilizado pela indústria, né? Então, quanto mais ácido sulfúrico um país produz, mais forte é o seu parque industrial e provavelmente mais forte é a sua economia.
Esse é o ácido nítrico, muito utilizado na indústria também, um ácido bem reativo, bem forte. E o ácido nítrico, ele tem essa fórmula bonitinha, onde o nitrogênio é o átomo central, ele faz ligações covalentes com oxigênio, aqui ligação dupla com este oxigênio com hidrogênio, e para ligar o terceiro oxigênio, ele usa então aqui um de seus pares de elétrons, lembrando que o nitrogênio tem 5 pares de elétrons, tem 5 elétrons de valência, então 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai utilizar este par de elétrons que ele não estava usando para fazer uma ligação dativa com este terceiro oxigênio, que está aqui representado por uma seta na fórmula estrutural, e que a gente já viu que não precisa dessa seta, é facultativo. Bom, o ácido nítrico ele é amplamente utilizado na produção industrial, mas tem uma importância grande na questão da produção de explosivos e também de fertilizantes para a agricultura. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido bem essa diferença entre ligação covalente tradicional e a ligação covalente coordenada ou dativa. Espero que vocês tenham entendido que ambas se tratam de ligações de compartilhamento de elétrons, então não é necessário indicar elas com uma seta, né, nas fórmulas estruturais. E agora vamos entender um pouquinho de algumas exceções que acontecem em relação à regra do octeto para os compostos covalentes. Então, olha só que interessante. O berílio e o boro, eles aparecem em moléculas com um octeto incompleto. Então, veja, a regra do octeto diz o seguinte: os átomos se ligam para tentar ficar com 8 elétrons de valência. Mas nem todos seguem essa regra, existem algumas exceções. E agora a gente vai apresentar essas exceções. Então, apesar de que o berílio e o boro pertencem a grupos no qual os outros elementos tendem a formar cátions em ligações iônicas, por exemplo, o boro, ele está no grupo 15, ele está no grupo 13, assim como o alumínio. Então, eles têm 3 elétrons de valência. O alumínio tem a tendência de formar cátion trivalente, né? Mais 3. Mas o boro, que está no mesmo grupo, não faz isso. O boro faz ligação covalente. Então, ó, o berílio é frequentemente encontrado com 4 elétrons de valência, portanto, fazendo, né, 2 ligações. Aqui, por exemplo, berílio ligado com flúor. E o boro é frequentemente encontrado com 6 elétrons de valência. Então, o boro tem 3 elétrons de valência, faz 3 ligações com flúor, por exemplo, nesse composto, e então ele fica, né, tem 3 elétrons de valência, faz 3 ligações, e aí acaba ficando com 6 elétrons de valência. Veja, então este composto de berílio com flúor e o composto do boro com flúor não segue a regra do octeto. Então, são 2 exceções, tá? Veja, professor, eu preciso super me preocupar com essas exceções? Não, né? Normalmente os vestibulares, os exames, eles vão trabalhar com o tradicional em relação à regra do octeto. Bom, aqui é um outro caso, o fósforo fechando com 10 elétrons de valência e o enxofre com 12. Então, é uma exceção à regra do octeto, onde eles expandem o octeto ficando com números maiores do que 8. E também esses compostos de nitrogênio com oxigênio aqui e de oxigênio com cloro, eles possuem a quantidade de elétrons de valência com números ímpares, o que também é uma exceção ao octeto. Então, veja, normalmente os exercícios vão trabalhar com compostos, os exercícios de ensino médio vão trabalhar com compostos dentro da regra do octeto. Mas é importante saber que a regra do octeto não explica todos os tipos de compostos químicos e que existem algumas exceções. Então, a gente está apresentando algumas exceções, mas não se preocupe com elas, porque a maioria dos exercícios vão trabalhar justamente com os compostos explicados pela regra do octeto e não pela exceção, tá bom? E aí, na faculdade de Química, no ensino superior, aí sim se gasta um pouquinho mais de tempo e energia para entender e para estudar esses compostos que
fazem parte dessas exceções, tá? Então é isso que temos por hoje. Bons estudos para vocês, façam anotações e nos vemos em breve. Lembre-se de praticar atividade física de forma moderada e frequente para manter um bom estado de saúde e a sua capacidade de estudos sempre de forma adequada, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.